Olá pessoal, tudo bem? Esse material aqui que eu estou disponibilizando é o material que eu disponibilizo para os meus alunos da Unilins e o pessoal lá também da Unesp, da Faculdade de Engenharia de Bauru. E a ideia é que possibilite aos demais profissionais que estejam assistindo também esse conteúdo uma orientação sobre a nova norma 5626 de 2020, tá? É importante salientar que esse material não substitui a norma, né? Todo profissional deve consultar a norma para que tenha certeza da aplicação correta aí dentro dos seus projetos e que essa norma também ela é paga, né? Então, através do ABNT, catálogo ABNT, é possível acessá-la lá, comprando ela ou através de assinaturas aí de sites específicos, de portais específicos, você pode consultar essa norma, ok? Então, ao longo aí desses vários vídeos que a gente vai gravar, a gente vai falar um pouquinho de cada trecho da norma, né, mas não detalhando somente a norma, mas sim passando um pouco da parte de experiência prática na minha vida profissional e acadêmica também, e que a gente tem um senso crítico maior aí dentro dos projetos hidráulicos, enxergando ele em modelo BIM, enxergando ele em tridimensionalidade, interferência com demais projetos, né? E uma frase que eu gosto bastante, que eu falo sempre para os meus alunos, né? Não existe o profissional tabelinha. O profissional tabelinha ele é substituído por uma planilha do Excel facilmente, né? Se você criar um algoritmo, uma rotina dentro do Excel e mandar os inputs, ele vai sair os outputs sem possibilidade de erro humano, por exemplo, né? Então, o que diferencia um bom profissional, seja ele na arquitetura ou na engenharia, ou em qualquer área, é o profissional com um senso analítico, é o profissional com uma capacidade de desenvolver soluções, não criar problemas, né? E não somente aplicar o que está na tabelinha, né? É muito comum a gente ver alunos e alguns profissionais, mas qual é a tabelinha que eu sigo? Mas qual que é a distância mínima? Qual que é a distância máxima? Algumas coisas estão em norma, né? Mas outras a gente tem que agir com um bom senso técnico, né? Então, vamos lá, vão ser vários vídeos, tá? Eu vou começar pela definição que mudou aí dentro da norma de água quente de 93, a de água fria de 98, para essa de 2020, né? Acho que essas definições mostram bastante qual é a ideia de quem escreveu a norma, né? Qual é a necessidade. Se for pensar de 98 ou 93 para cá, mudou muito dentro de aparelhos hidrossanitários, né? De demandas. Então, hoje a gente fala de chuveiro de teto, chuveiro de coluna, né? Chuveiro duplo num box, né? Então tem uma variedade de sistemas, medição individualizada, antigamente a gente falava em sistema por colunas, né, várias colunas no edifício, agora a gente trabalha com menos colunas, com mais distribuições horizontais, vamos por assim, com a possibilidade de medição individualizada, beleza? Então vamos lá. Bom, então vamos lá. A primeira grande mudança aí que a gente vê é que a norma nova ela juntou água fria com água quente, né? Então nós tínhamos aqui a norma 5626 de 98 e tínhamos a 7198 de 93, né? A 5626 de 2020 meio que junta essas duas normas, né? As duas perderam validade e agora estão integradas nessa norma que não é mais de água fria, é uma norma do SPAFAQ, como a norma cita várias vezes, Sistema Predial de Água Fria e Água Quente, né? E faz mais sentido falar Sistema Predial de Água Fria e Água Quente, tudo como uma entidade só, do que separadamente, né? Então, a definição ali começa com três definições importantíssimas, né? O que é água fria, o que é água quente, o que é água potável. E o que a gente repara em relação às normas antigas é que vem esse termo de água potável. Então, é muito bom a gente ter essa diferenciação, porque você tem água de reuso, e dentro de água de reuso você tem uma infinidade de qualidades dessa água e potencialidades de uso, né? Então você tem que sempre olhar a qualidade da água de reuso para qual uso você pretende, né? Essa norma aqui, ela fala de água para abastecimento, para uso humano, enfim, predial. Então ele fala de água potável. Então, água potável fria é a temperatura ambiente,
ok? E a água potável quente é aquela água aquecida por meios artificiais, né? E aí cai uma contradição, né? Porque o aquecimento solar, apesar de ser um equipamento que faça isso, ele é o aquecimento solar, né? Mas aí é uma discussão filosófica muito grande, porque se for pensar a energia elétrica pode vir também de aquecimento solar, ou vem de uma hidrelétrica, mas a hidrelétrica funciona porque tem o ciclo hidrológico no final das contas é movido por energia solar também, mas eu entendi o que quiseram dizer, né? Basicamente, eles comentaram que quando você tem um aquecimento dessa água por um aquecedor a gás, por um aquecedor elétrico, por um aquecedor solar, automaticamente essa água se denomina como água quente porque ela está com uma temperatura acima da do ambiente e não veio por uma termas, por exemplo, que seria um aquecimento natural, por assim, tá? Bom, as fontes de abastecimento do seu sistema de água fria e água quente é da onde vem a água, né? A origem da água. Ela pode ser pública, ela pode ser por uma concessionária, né? Ou ela pode ser um sistema privado, né? Então é a origem da sua água que vai abastecer, né? E ele é a extremidade jusante do seu ramal predial, né? O seu ramal predial inicia-se ali, né? Na fonte e segue para o hidrômetro, beleza? Bom, pessoal, não estranhe, tá? O cenário aqui muda às vezes, que eu gravei em vários dias, depois foi reorganizando a colocação aqui dos slides, mas o que importa é que é o conteúdo, a gente vai aprimorando aí a parte de edição, mas eu não posso gastar muito tempo em edição e focar mais no conteúdo. Então vamos lá. Ramal predial, alimentador predial e tubulação de recalque. Não mudou muito do conceito do que era já nas normas antigas, né? Mas para relembrar aqui, ramal predial é a interligação entre o sistema de fornecimento de água, né? Que a gente vê, por exemplo, nas disciplinas de saneamento básico, a infraestrutura de água, até o hidrômetro geral, né? O medidor geral do empreendimento. Aí você tem um alimentador predial que leva, nesse caso aqui, como tem reservatório inferior, ao reservatório inferior, né? E do reservatório inferior até o reservatório superior, nós tínhamos as antigas estações elevatórias, que é um termo que a gente usa mais para esgoto, né? Eu acho que isso varia também em relação à localidade de cada um aqui dentro do Brasil, mas a minha área de atuação é nessa área de tratamento de efluentes, tratamento de esgoto, e a gente sempre denomina a elevatória como esgoto ou efluente, né? E ficava alguma coisa estranha, apesar de ter estação elevatória de água tratada, enfim. Então a norma nova tirou esse conceito aí e trabalhou com sistema de pressurização, sistema de recalque, né? A norma fala bastante em sistemas, né? Um conjunto mais amplo de componentes. Então nós temos aqui basicamente a linha pressurizada que leva do reservatório inferior para o reservatório superior, denominada de tubulação de recalque, tá? Ou linha de recalque. Que basicamente é o dimensionamento de um conduto forçado, o desnível geométrico mais as perdas de carga deve ser a pressão da bomba, atendendo à vazão, como a gente vai ver lá no dimensionamento dessa linha, ok? Bom, a distribuição de barrilete, colunas de distribuição, ramais, né? Se manteve a mesma, né? Teve uma diferenciação ali em barrilete, que antigamente falava em abastecimento direto e indireto, mas basicamente barrilete é a tubulação que alimenta as colunas, que vem do reservatório, né? Alimenta as colunas, e os ramais são aqueles que derivam das colunas para abastecerem os setores. E os subramais, os equipamentos, né? Aqui não está o subramal, mas o subramal a gente vai detalhar mais para frente aí nas aulas, ok? Aqui eu tenho duas diferenças, né? Do lado esquerdo nós temos o mesmo edifício com um sistema, por exemplo, de medição individualizada, um dos layouts possíveis, né? E do lado direito um sistema mais convencional, antigo, de várias colunas, né? Quais são as vantagens e desvantagens? Imaginando que o da esquerda é uma medição individualizada e o da direita não tem medição individualizada nos apartamentos. Então, quando a gente tinha concepção dentro daquela ideia de várias colunas, como é o da direita, você pensava em vários shafts, aí ficava interessante você colocar as áreas molhadas próximas, né, para que você tivesse um shaft de coluna único, mesmo que alimentasse mais de um setor. Só que também é injusto, né, com quem
consome mais, consome menos, né? Então, hoje em dia, a gente precisa fazer as medições individualizadas. E muitas vezes a gente vai cair em casos aqui como esse caso da esquerda, né? Que são, você tem um barrilete que está representado aqui pela tubulação laranja, né? Que alimenta coluna. Então, nós observamos aqui que esse prédio tem 2 apartamentos por andar, então temos 2 colunas em azul. E dessas colunas saem, por exemplo, via laje, né? Embutido aí dentro de forro, o que gera às vezes muitas polêmicas, mas a tubulação, se ela vazar, ela vai dar umidade independentemente se ela estiver em forro ou estiver em parede, né? Muita gente não gosta de colocar tubulação hidráulica de água fria no forro, porque se vazar, vai estragar o forro. Mas a gente já tem tubulação de esgoto, independentemente do sistema, né? Nós já temos tubulação de incêndio, por exemplo, né? O importante é não vazar. Se for bem projetado, tomado cuidado com os transientes hidráulicos, com golpe de ariete, se for bem feito com bons materiais e com boa técnica, conforme a especificação técnica coerente do fabricante, não há por que ter vazamento, né? E se esse vazamento ocorrer dentro da parede, é o que eu falei, ou vai estourar na fachada ou vai estourar em outro cômodo dentro da parede, né? Não é o gesso ou a alvenaria que vai mudar, tá? Então, eu particularmente gosto dessa sistemática de colocar forro de gesso, porque a gente acaba ocultando ali as vigas, enfim, fica um plano mais esteticamente mais agradável. Muito melhor o forro de gesso aí para projetos de luminotécnica, projetos de sonorização de ambiente, home theaters. Você tem uma flexibilidade muito grande para ar-condicionado também. E nós também passamos a parte hidráulica como uma possibilidade, né? Devidamente ancorada, né? Com a parte de esgoto, por exemplo, não é o caso aqui que a gente está falando de água fria e água quente, mas a parte de esgoto com peças hidrossanitárias que sejam com isolantes acústicos, né, para evitar ruído, é totalmente possível fazer desse jeito, tá? Então você desceria colunas e caminharia horizontalmente com os ramais, distribuindo por todo o apartamento, por exemplo, né? Diferentemente aqui do lado direito, que nós teríamos um barrilete muito maior, né? E o barrilete, ele abasteceria várias colunas. Então, por exemplo, essa coluna aqui da esquerda abasteceria todos os banheiros de suítes de todos os apartamentos. Esse aqui, os banheiros sociais. Esse aqui, lavanderia. Esse aqui, sei lá, cozinha, área gourmet. Então, nós teríamos uma coluna para cada um. A medição individualizada fica prejudicada. Você tem aí medidores via rádio, via cabo, só que demanda de outra estrutura, está dentro da parede, então eu particularmente não gosto, até mesmo por questão de operacionalizar isso, né? Eu prefiro operacionalizar uma coisa mais coerente, clean, que você sabe onde que está passando, cada um cuidando do seu problema, né? Cada apartamento cuidando do seu problema. Então nós temos essa grande diferenciação, que eu acho que não é nem muito da norma nova, mas é uma diferenciação bastante da concepção de prédios mais modernos, ok?